Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada e Interpretação das Escrituras. Na aula de hoje, que é a aula de número 4, nós vamos falar sobre a relação entre exegese e dogmática, a liberdade de interpretação e os limites confessionais. Esse é um ponto que recorre constantemente na história da Igreja, como eu pretendo mostrar daqui a pouco para vocês. Essa relação entre exegese e dogmática, ela levanta dois pontos interessantes. Primeiro, a exegese pode ser feita, lembrando que a exegese é a interpretação do texto bíblico, a exegese pode ser feita de maneira livre, desvinculada de preconceituações teológicas, de dogmas teológicos ou de conceitos doutrinários anteriormente recebidos e cridos, de forma que o exegeta possa livremente acessar o texto bíblico? É possível esse tipo de exegese livre? Segundo, a dogmática controla a exegese ou é controlada por ela? A dogmática, ou a teologia sistemática, é a disciplina que cuida de enunciar de maneira sistematizada e sintética o ensino das Escrituras a respeito de Deus e da sua obra de redenção. A teologia sistemática depende dos achados da exegese bíblica. Por outro lado, a exegese bíblica, ela precisa ter um rumo, ela precisa ter uma orientação. Ela não consegue ser feita no vácuo. Então, ela depende de credos, ela depende de confissões, ela depende de um sistema doutrinário previamente estabelecido que coloque os limites por onde ela pode caminhar. E aí é uma tensão que não é fácil de resolver. Mas, por um lado, nós queremos liberdade para interpretar as Escrituras e, com isso, a liberdade de corrigir interpretações anteriormente feitas e que estariam erradas, e a possibilidade de perceber novos sentidos nas Escrituras. Por outro lado, se nós fizermos isso sem o controle, sem o peso da teologia, da história, daquilo que os que vieram antes de nós já pesquisaram e descobriram, nós corremos o risco de descobrir novidades ou de fabricar novas doutrinas e sair de dentro do círculo dos limites históricos do cristianismo ortodoxo e entrar aí no campo das heresias, da novidade, da seita, dessas inovações que aparecem por aí. Em outras palavras, eu quero responder à pergunta como o exegeta, como intérprete, o pastor que pertence a uma denominação confessional, ele pode executar o seu trabalho de uma forma eficaz, ou seja, ser competente na interpretação e explicação da Escritura, ao mesmo tempo em que mantém os limites denominacionais que ele um dia prometeu juramento. Essa é uma questão que eu creio tem muita relevância hoje, quando aparece muita gente trazendo conclusões aparentemente inéditas sobre textos da Bíblia ou apresentando novas doutrinas e teorias e, para isso, trazendo textos bíblicos supostamente para dar respaldo para o que eles estão dizendo. Muito bem. Vamos então agora para o nosso próximo passo. Eu queria fazer a pergunta como os autores do Novo Testamento interpretavam o Antigo Testamento. Porque eles foram os primeiros intérpretes cristãos, não é verdade? Aqueles que nos deram o Novo Testamento, eles usavam o Antigo Testamento como base dos seus escritos. E para fazer isso, eles tinham que ler e interpretar o Antigo Testamento, tirar conclusões e usá-las nos escritos, que hoje compõem o Novo Testamento, que é a base da Igreja cristã, juntamente com o Antigo. A pergunta é, os autores do Novo Testamento, quando interpretavam o Antigo, faziam isso livremente ou eram guiados por alguns pressupostos ou por algumas orientações? Eu creio que havia pelo menos três, havia mais, mas eu quero destacar pelo menos três pressupostos ou doutrinas fundamentais que guiavam a leitura do Antigo Testamento pelos cristãos, especialmente pelos autores do Novo Testamento. O que eu estou dizendo é que eles olhavam para o Antigo Testamento a partir de alguns referenciais, a partir de algumas perspectivas. A primeira delas é que Cristo era o centro do Antigo Testamento. Cristo estava no Antigo Testamento. Cristo foi prefigurado nas histórias do Antigo Testamento, foi prefigurado nas instituições que Deus deu a Moisés, foi prefigurado no templo, nos sacrifícios, no sacerdócio levítico, na história de Israel, na história de alguns personagens, no livro dos Salmos, pelos profetas, quando falaram a respeito do sacrifício do Messias, da sua morte e da sua ressurreição.
essa convicção de que o Antigo Testamento falava sobre Cristo, era sobre Cristo e era para os cristãos, dominava a maneira como os autores do Novo Testamento olhavam para as Escrituras de Israel. Ou seja, eles não se aproximavam do Antigo Testamento sem nenhum preconceito, sem nenhuma pré-doutrina. Eles já iam para o Antigo Testamento certos de que Cristo era a mensagem central do Antigo Testamento. Cristo era a chave que abria o sentido para a compreensão das Escrituras do Antigo Testamento. Nós temos várias evidências para isso. Em primeiro lugar, lembremos que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso. Ensinou isso antes da sua morte, quando disse que Davi falou dele, quando ele disse que Abraão havia visto o seu dia, e quando ele disse aos judeus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E depois da sua morte e ressurreição, ele mostrou aos seus discípulos tudo aquilo que Moisés, os Salmos e os profetas falavam a respeito dele. Abriu as Escrituras para que os discípulos pudessem ver a sua pessoa, a sua morte, a sua ressurreição ali estampada nas páginas do Antigo Testamento. Quando os apóstolos, então, começaram a anunciar a Cristo em Jerusalém, depois para o mundo todo, na sua pregação, no querigma, constantemente eles estavam se referindo a passagens do Antigo Testamento como suporte para a afirmação deles de que Cristo, que Jesus era o Cristo, que ele havia morrido pelos nossos pecados e que havia ressuscitado também pelos nossos pecados. E para usar a expressão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, os autores do Novo Testamento já iam para o Antigo Testamento com a pré-convicção de que Cristo era o centro da mensagem daquele livro de Israel, do livro sagrado, as Escrituras santas dadas por Deus por inspiração. Voltando aqui agora para o nosso ponto, havia uma outra convicção que guiava os autores do Novo Testamento quando eles interpretavam as Escrituras. Eles estavam conscientes de que os tempos que eles estavam vivendo haviam sido anunciados pelos profetas. Eu quero ler só um texto aqui, está aqui no meu PowerPoint, você pode ver, 1 Coríntios 10, 11, o apóstolo Paulo dizendo assim: estas coisas lhe sobrevieram, ele está fazendo uma descrição do que aconteceu com Israel lá no deserto durante aqueles 40 anos. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a história de Israel, está dizendo que aquele tempo que eles passaram no deserto, a saída do Egito, 40 anos, a entrada em Canaã, tudo aquilo foi escrito para a advertência nossa. Quando ele diz nossa, ele está falando dele e dos demais cristãos. E ele acrescenta, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui você percebe que Paulo está dizendo da sua convicção de que os tempos que ele está vivendo, os tempos em que ele está ministrando, são tempos pré-anunciados nas Escrituras sagradas e que elas foram escritas exatamente para que os cristãos soubessem disso. Então, essa convicção, ela controlava a interpretação que Paulo, Pedro, João, demais apóstolos e os cristãos faziam do Antigo Testamento. Eles estavam conscientes daquilo que nós chamamos de escatologia, ou seja, de que eles estavam vivendo o tempo de cumprimento de promessas. O Antigo Testamento era a promessa, o Novo Testamento era o cumprimento. O Antigo Testamento pré-anunciava, antecipava, profetizava a respeito daquelas coisas que eles agora estavam vivendo, coisas que se consumaram com a encarnação, a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo e o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, essa convicção de que estavam vivendo os últimos dias guiava a percepção que os autores do Novo Testamento tinham do Antigo Testamento. E aqui vem uma terceira convicção que, sem dúvida nenhuma, guiava a exegese dos autores do Novo Testamento. Eles estavam convictos da continuidade dos seus escritos, da sua época, dos fatos que estavam acontecendo, entre eles a morte e a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo e a expansão da igreja. Eles viam tudo isso
como a continuação da história que havia começado lá no Jardim do Éden e se estendido através da história de Israel, passando pela chamada de Abraão, pelo pacto com Davi, pela instituição do templo, da lei de Moisés, enfim, toda a legislação e toda a história do Antigo Testamento. Eles não se viam como algo... Não havia uma ruptura entre aquilo que eles estavam ensinando e aquilo que havia sido ensinado no Antigo Testamento. Ao contrário, eles viam a igreja, eles viam a si mesmos como sendo a continuação do Israel de Israel, sendo eles o Israel espiritual, a continuação da história da redenção. Então, ao mesmo tempo que aquela época que eles viviam era uma época nova, porque representava uma etapa nova no desenvolvimento do plano da salvação, mas ela representava uma continuação, a consumação daquilo que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras. Então, havia pelo menos 3 convicções que guiavam os autores do Novo Testamento quando eles interpretavam o Antigo. Cristo era o centro de tudo, Cristo era o centro da mensagem das Escrituras do Antigo Testamento. Os últimos tempos haviam chegado, estavam vivendo o tempo de consumação, e aquilo que eles estavam escrevendo e ensinando era a continuação daquilo que Moisés e os profetas haviam ensinado no Antigo Testamento. Então, aqui a gente poderia, com base nisso, fazer esse gráfico aqui para demonstrar que os autores do Novo Testamento se viam como a continuidade de uma interpretação, de uma tradição interpretativa que começou no próprio AT. Se a gente fosse fazer um diagrama das Escrituras, da formação das Escrituras, nós pensaríamos numa pirâmide em cuja base estaria a Torá, que é a lei de Deus que foi dada a Israel através de Moisés. Depois você tem os profetas que interpretavam a Torá e chamavam o povo de Deus à obediência e ao arrependimento para viverem de acordo com a lei de Deus. E ao lado você tem os livros de sabedoria, como, por exemplo, o livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, que são expressões do crente piedoso que ama a Torá e que enfrenta as questões do dia a dia. Em cima disso, como continuação, no ápice da pirâmide, você tem os escritos do Novo Testamento, que são a consumação, que são a continuidade e o término dessas escrituras, culminando com essa plenitude dos tempos que inclui a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que se nós formos tomar o exemplo dos autores do Novo Testamento para responder à pergunta se a exegese ela pode ser ou foi aberta, se a interpretação das Escrituras assim era alguma coisa feita a partir do zero, do nada, a resposta é negativa. Os autores do Novo Testamento, ao ler o Antigo Testamento, faziam isso a partir de alguns pressupostos que eu já coloquei aqui para vocês. Vamos continuar agora para um novo período da história da Igreja, que vamos chamar o período dos pais latinos. Nós estamos falando aqui do século III, século IV, V em diante, talvez até um pouquinho antes. Os pais latinos é a designação que geralmente nós damos para aqueles pais da Igreja, sucessores. Quando eu falo sucessores, é continuadores da obra dos apóstolos e dos seus discípulos, e que fizeram e escreveram e labutaram em latim. E os principais dele, eu quero destacar apenas 3, Jerônimo, Tertuliano e Agostinho. De que maneira esses pais da Igreja, Jerônimo, Tertuliano e Agostinho, eles liam agora não somente as escrituras do Antigo Testamento, mas as escrituras do Novo Testamento também. Eles são muito importantes porque eles foram usados por Deus num período crucial da história da Igreja, num momento em que a Igreja precisava, com mais clareza, estabelecer a interpretação do Antigo e do Novo Testamento no que diz respeito à Trindade, à pessoa de Cristo, à natureza da Igreja, e diversos outros pontos, inclusive eclesiológicos também. De que maneira eles leram a Escritura? Será que eles fizeram isso de uma maneira livre ou estavam, de alguma forma, sendo guiados por alguns pressupostos? Sem dúvida, nós podemos dizer que, no que diz respeito a Jerônimo, Tertuliano e Agostinho,
eles tinham uma preferência pela interpretação literal. Quando eu falo literal, é uma interpretação natural do texto, ou seja, tomar o sentido óbvio e natural do texto como sendo o seu sentido primordial, ou o sentido entendido pelo autor, o sentido primário, básico e fundamental. O exemplo para isso é que nas interpretações que eles fizeram do livro de Gênesis, por exemplo, que era um dos favoritos, não é? Eles não alegorizavam o livro de Gênesis, como, por exemplo, Orígenes fez, ou Filo de Alexandria costumava fazer, e outros autores que usavam o método alegórico. Um exemplo disso é que Agostinho, na Cidade de Deus, uma das suas obras mais importantes, ele faz citações e comparações usando ou interpretando ou abordando os eventos narrados do livro de Gênesis de maneira histórica e literal, sem cometer alegoria. Não é que eles não alegorizavam de vez em quando. Na verdade, é muito difícil dizer que teve algum pai da igreja que estava totalmente livre da tentação de alegorizar as escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas Jerônimo, Tertuliano e Agostinho são exemplos de intérpretes do período patrístico que procuravam levar a Bíblia no seu sentido mais óbvio, natural e simples, que era aquele sentido pretendido pelo autor. O segundo ponto aqui que eu quero destacar, que caracterizava a exegese deles, a busca da intenção autorial. Vou só citar aqui um ponto de Agostinho, no seu livro mais famoso, As Confissões, onde ele, falando da leitura e da interpretação da Bíblia, ele diz assim, eu estou citando literalmente: Vede, ó Senhor, meu Deus, quantas coisas temos escrito concernentes a umas poucas palavras da Bíblia. Vede quantas, peço-te. Permite-me selecionar um único sentido que seja verdadeiro, certo e bom, que tu inspires, apesar de que muitos sentidos se ofereçam e eu possa selecioná-los. Que eu lute para dizer da forma correta e proveitosa aquilo que o teu ministro, o autor do texto bíblico, sentiu. Você percebe que aqui Agostinho está pedindo a Deus que lhe dê a graça de encontrar de maneira correta e proveitosa aquilo que o autor do texto bíblico sentiu ou pretendeu transmitir. Ou seja, quando ele lia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele já partia desse pressuposto de que o sentido verdadeiro era aquele sentido pretendido pelo autor humano. E era isso que ele queria descobrir através do seu trabalho como pastor, como teólogo e como exegeta. Então, aqui nós já estamos vendo que os pais da igreja, eles também não faziam uma exegese livre, assim, sem ter uma orientação ou ter uma linha, né, que pudesse orientá-los na busca do verdadeiro sentido da escritura. Ao contrário, eles tinham essa preferência pela interpretação literal, buscavam a intenção autorial, e, ao mesmo tempo, aqui já se percebe os primeiros sinais da instalação do que nós chamamos de regra de fé da igreja. E, infelizmente, isso foi levado a um ponto em que nós não gostaríamos. Já pelo século IV e V, a igreja, a igreja cristã, através dos seus concílios, havia estabelecido alguns dogmas, algumas doutrinas, boa parte delas ainda hoje mantidas pelos cristãos históricos, porque entendemos estão de conformidade com aquilo que a Escritura Sagrada diz. Mas já havia, por exemplo, a promulgação de certas doutrinas que para nós já fugiam daquilo que a Bíblia nos ensina como o celibato obrigatório para os padres, para os religiosos, para aqueles que queriam se dedicar completamente a Deus, ou a preferência pelo celibato. Ainda não havia sido fechada essa questão, mas havia essa preferência, e a igreja cristã, a partir de Roma, já havia se manifestado, ou havia essa preferência, né, pelo celibato, e que, inclusive, foi alguma coisa que o próprio Jerônimo, um dos maiores intérpretes desse período, acabou adotando também. É muito interessante a correspondência entre Jerônimo e um cristão chamado Joviniano a respeito do celibato. Joviniano, bem mais bíblico, insistindo de que o celibato é uma aberração, porque a Bíblia não exige que, para que sirvamos a Deus, nós necessariamente temos que casar. Pessoas que não são casadas podem servir a Deus, mas isso é uma escolha, isso é uma decisão. O celibato não é obrigatório, não é alguma coisa que se deveria impor, não tem como provar isso da Escritura. E Jerônimo, que era um homem da igreja, alguém ligado
ou dentro do sistema eclesiástico, ele sentia que devia defender o dogma do celibato obrigatório. E isso acabou manchando a percepção, a clareza exegética desse grande intérprete que era o Jerônimo, a ponto dele defender o celibato como sendo, ou interpretar passagens bíblicas para defender o celibato, que era um dogma que já se avolumava dentro da igreja. E, além do celibato, nós poderíamos, o tempo não dá, não é? Poderíamos aqui mencionar algumas outras doutrinas que já começavam a se impor, não como resultado da exegese, mas por outras causas, e que levou pessoas como Jerônimo e outros pais da igreja a utilizar os seus poderes e suas habilidades exegéticas com o objetivo de sustentar o dogma da igreja, que já começava a se tornar regra de fé e prática para todos aqueles que se professavam cristãos, né, que seguiam o ensino da igreja de Roma. Aqui nós vamos dar um grande passo, né? Nós vamos passo no tempo e vamos chegar naquele período que nós chamamos de escolasticismo protestante, que é o período de cerca de 150 anos posterior à Reforma. E antes de entrar nisso aí, permita-me só uma palavrinha, para a gente também não dar um passo muito longo. Na Reforma Protestante, o que aconteceu foi uma tentativa de libertar a exegese do dogma da igreja. Lutero entendeu que a Escritura é a palavra de Deus e, com ele, os demais reformadores também, e que, portanto, ela era a única regra de fé e prática. A igreja não podia colocar doutrinas, dogmas e práticas que não tivessem o subsídio, respaldo exegético, com base na Escritura Sagrada. E, com isso, num certo ponto, Lutero se livrou, e com ele os reformados e protestantes se livraram dessa carga dogmática que foi introduzida durante a Idade Média, sem qualquer fundamento bíblico convincente ou persuasivo. Isso não quer dizer que Lutero se aproximava das escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nem ele, nem Calvino, nem demais reformadores. Não quer dizer que eles assim começaram tudo do zero, né? Jogar tudo fora e começar tudo do zero. Não. Eles conheciam a tradição interpretativa, eles são discípulos de Agostinho, eles conheciam as obras de Jerônimo, de Anselmo e de tantos outros pais da igreja que representaram ou que foram usados por Deus para manter a doutrina bíblica viva, o evangelho de Cristo vivo durante esse período da Idade Média. Então, eles se aproximavam do Antigo e do Novo Testamento a partir do entendimento anterior. O próprio Lutero e Calvino, eles diziam, ao defender a doutrina da justificação pela fé, que eles não estavam trazendo nenhuma doutrina nova. Na verdade, eles estavam apenas recuperando aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus, Moisés, os profetas, e que havia sido largamente abandonado durante a Idade Média pelos teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a reforma, no certo sentido, representou um rompimento da exegese com aquela dogmática que impedia que a Bíblia fosse lida livremente e que seu sentido, então, guiasse a vida da igreja e das suas tradições. O que acontece é que depois que os protestantes saíram de Roma e eles então começaram a desenvolver a teologia protestante, surgiu a necessidade de produção de confissões, de catecismos, para que a doutrina reformada ficasse claramente delineada. Isso foi considerado por muitos como um retrocesso, porque agora a exegese ela teria que se conformar ao confessionalismo, ou seja, aquilo que estava orientado pelas confissões de fé e pelos catecismos. Então, aqui nós precisamos dizer alguma coisa, não é, a respeito disso. Esse período que é chamado de escolasticismo protestante, ele realmente é marcado pela introdução do confessionalismo e a produção de confissões de fé e catecismo. Isso aí não há dúvida. Os puritanos, que são os sucessores dos reformadores, não é? Parte, não é? Eles são a segunda geração, eles elaboraram, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, onde eles procuram capturar
o sentido do texto bíblico e resumi-lo sob a forma de declarações. O catecismo fazia a mesma coisa, só que o catecismo maior e breve fazia a mesma coisa, só que sob a forma de perguntas e respostas. E aí, eles impuseram limites à exegese. A exegese ela tem que ser controlada pela dogmática, ou seja, pelo conteúdo das confissões, em vez de, num certo sentido, aberta como na Reforma, em que Lutero sentiu que precisava se desvencilhar de tudo isso para chegar ao verdadeiro sentido das Escrituras. E, segundo alguns, a Bíblia, então, se torna um papa de papel e os protestantes se perdem em disputas e debates sobre minúcias interpretativas. Mas aqui nós precisamos entender o escolasticismo protestante para não cair nessas acusações que são feitas contra nós. E o meu alvo agora, no que eu vou dizer, é mostrar que não há como fugir do controle da orientação de dogmas. Quando eu falo dogma, eu falo no sentido positivo. Eu sei que a palavra hoje tem um sentido pejorativo, mas eu falo no sentido positivo, de doutrina, da sã doutrina. É impossível se fazer exegese sem que já por detrás alguma concepção doutrinária esteja controlando a abordagem do texto, né? E que é necessário que aquilo que nós cremos adquira uma forma confessional, uma forma de credal, de declaração, para que não haja dúvida a respeito da nossa pregação. Deixe-me tentar, então, resumir isso aqui entendendo o escolasticismo protestante. Primeiro, é verdade que já havia uma tendência racionalista de organizar logicamente a verdade bíblica. Essa tendência sempre existiu, não tem como fugir dela. As pessoas acham que podem fazer teologia ou ler a Bíblia no vácuo. É impossível fazer isso. A partir do momento que você começa a conceber ideias, a organizar suas ideias a respeito de Deus, de Cristo, de salvação, de fé, soberania de Deus, livre-arbítrio, cessacionismo, continuismo, você está fazendo teologia. De alguma forma, você está estabelecendo um credo. Você pode não escrever, você pode não sistematizar, mas ele está lá, controlando o que você pensa, controlando como você lê a Bíblia, controlando como você ensina a Bíblia, controlando como você discute com outras pessoas e assim por diante. Então, essa tendência de organizar logicamente a verdade bíblica, ela sempre existiu porque ela é necessária. É preciso organizar a nossa apresentação e a nossa concepção da verdade bíblica, uma vez que a Bíblia ela não nos foi dada num sistema de uma forma sistemática e dogmática. A revelação que Deus nos deu veio através de histórias, de narrativas, através de parábolas, através de salmos, gêneros literários divergentes entre si, riquíssimos, e que trazem uma única mensagem. E que mensagem é essa? E aqui que entra o papel da teologia sistemática, né, de organizar a mensagem da Bíblia. E assim, também por conta das controvérsias que houve entre os reformadores sobre forma de batismo, governo da igreja, como celebrar a ceia do Senhor, era preciso sistematizar e definir mais precisamente o que é que eles estavam querendo dizer, até para que pudessem ver aquilo que concordavam e entender aquilo em que discordavam. Daí as confissões de fé e catecismos foram fruto da necessidade de sobreviver, da necessidade de estabelecer a identidade, de catequese e de se defender da contra-reforma. Temos que lembrar que a Igreja Católica estava em franca disputa com os protestantes e reformados. Havia já em movimento essa contra-reforma. E era preciso, então, que os reformados, os protestantes, eles explicassem o que é que eles estavam dizendo e o que é que eles não estavam dizendo, né? Se defender das acusações falsas, das mentiras e assim por diante. Também nós precisamos dizer que o conceito da infalibilidade da Bíblia não foi o resultado da transferência do atributo papal, como alguns dizem, que os reformadores, eles rejeitaram a infalibilidade do Papa, mas adotaram a infalibilidade da Bíblia. Não foi exatamente isso. De fato, se rejeitou a infalibilidade papal porque é antibíblico, porque não tem fundamento bíblico de que o Papa, falando ex cátedra, diz coisas que não podem ser revogadas, que não podem ser alteradas ou emendadas, e que, portanto, têm o peso de infalibilidade. Onde é que nós vamos encontrar isso na Escritura Sagrada?
E a doutrina de que a Bíblia é infalível e inerrante pode ser provada por ela mesma e sempre foi sustentada pelo cristianismo histórico, embora nem sempre o nome inerrância tenha sido usado. Então, isso aqui é preciso que nós compreendamos. O método histórico crítico que se desenvolve a partir do surgimento do liberalismo teológico e sua intrusão dentro da teologia cristã, ele partiu do princípio que era possível se fazer uma leitura isenta do texto. O assunto volta, então, né, à cena, ao palco dos debates de interpretação com a chegada do método histórico crítico. Basicamente dizia que a hermenêutica é uma ciência e que a exegese ela pode ser feita de maneira neutra e isenta, e que o papel do intérprete é neutralizar as suas convicções teológicas para que possa livremente acessar o conteúdo da Bíblia. Ou seja, eu não posso me aproximar da Bíblia crendo que Jesus é Deus, crendo que a Bíblia é inspirada, crendo que milagres existem. Eu devo neutralizar essas crenças para que eu possa realmente entender o que a Bíblia está dizendo. Então, os teólogos liberais que adotaram o método histórico crítico, eles partiam desse pressuposto de que a neutralidade na interpretação era possível. E para eles, era essa neutralidade que caracterizava a exegese aberta ou científica, pois não era controlada por pressupostos religiosos. Muito ufanistas e triunfalistas, teólogos liberais, disseram que só com o surgimento do método histórico crítico é que a igreja passou realmente a fazer exegese, e que até então a exegese tinha sido controlada por dogmas como da infalibilidade da Bíblia, a divindade de Cristo, a existência da Trindade, a realidade dos milagres e assim por diante. Então, eles diziam que o intérprete deveria neutralizar essas crenças ao se aproximar da Bíblia e usar de maneira rigorosa métodos críticos de interpretação. Agora, o problema é que eles não perceberam que eles estavam cometendo a mesma coisa que eles estavam condenando. Cegamente, eles não perceberam que estavam praticando uma exegese fechada. Aqui eu tenho que lembrar a frase de Salomon Semmler, um liberal alemão, que fez a distinção entre palavra de Deus e escritura. Essa distinção consistia no seguinte: aquilo que Deus falou, aquilo que Deus revelou a Moisés, aos profetas, aos apóstolos, aquilo era a palavra de Deus. Mas o registro que foi feito dessa palavra é a escritura. A palavra de Deus é infalível e inerrante, mas a escritura, por ser uma produção humana, ela está cheia de erros, ela mistura a realidade com lenda, ela mistura fatos históricos com sagas e mitos, e que, portanto, cabe ao exegeta fazer essa separação entre palavra de Deus e escritura. Ele deve se aproximar criticamente da escritura para nela achar a palavra de Deus. Ora, mas para que você possa, como é que você vai reconhecer a palavra de Deus quando você a encontrar, se você já não tiver antes uma preconcepção do que é a palavra de Deus? Ou seja, eles estavam também se aproximando do texto já com uma concepção preconcebida do que seria a palavra de Deus. O meu ponto aqui é que não tem como nós fugirmos dessa realidade de que toda exegese ela acaba sendo controlada por aquilo que nós cremos. Não há como fugir dela. Mas isso, então, é motivo de desespero? Isso significa o fim? Vamos aqui para meu último ponto na aula de hoje, que é o círculo hermenêutico. A chegada da pós-modernidade serviu para descartar essa esperança utópica, insana dos críticos modernos de que era possível fazer uma exegese neutra e isenta. A pós-modernidade destaca o papel dos pressupostos. Ela diz que a verdade ela só pode ser alcançada mediante a interação daquilo que eu creio com os horizontes do texto, com aquilo que o texto diz. Aqui entra Bultmann, apenas como exemplo. Ele diz que o Jesus da história foi transformado no Cristo da fé mediante a fé da igreja, ou seja, os apóstolos leram a realidade leram os fatos históricos com Jesus, e nenhum deles era miraculoso, a partir das suas preconcepções
miraculosas e transformaram o simples Jesus da história, um carpinteiro, um galileu que andava ali naquela região ensinando ditos de sabedoria, transformaram no Cristo da fé, o Cristo exaltado, o Cristo que ressuscitou dos mortos e assim por diante. É claro que nós discordamos completamente de Bultmann, mas pelo menos ele teve um papel significativo em mostrar a importância dos pressupostos, embora, é claro, ele está completamente equivocado a respeito dos pressupostos dos discípulos com relação à feitura do Novo Testamento. Estudiosos na área secular, como Hans Gadamer, por exemplo, escreveu um livro, Verdade e Método, onde ele diz que a leitura é resultado de uma fusão de horizontes entre o horizonte do leitor, com todo o seu mundo de ideias, concepções e experiências, e o horizonte do texto. E essa ideia do Gadamer e de outros teóricos hermeneutas foi aproveitada pelos teólogos da libertação, que falaram a respeito do círculo hermenêutico. Os teólogos da libertação, eles basicamente diziam que uma pessoa que é pobre, que mora numa favela, que passa por necessidades, que é discriminada pela cor da sua pele, ela vai ler a Bíblia à luz da sua experiência. E a sua experiência vai reforçar a sua compreensão da Bíblia. E aí, por outro lado, ele vai olhar para a sua experiência a partir dessa leitura que ele faz da Escritura. Portanto, existe um círculo que torna a exegese sempre fechada. Você lê o texto a partir da sua experiência e o texto reforça a compreensão da experiência que você tem. Ou seja, um retroalimenta o outro. E, como resultado, dizem os teólogos da libertação, a exegese é um círculo fechado. E, portanto, as hermenêuticas da minoria são exegeses fechadas, controladas pelos horizontes sociais. O que eles querem dizer é o seguinte: uma pessoa que é homossexual e tem experiência de rejeição e vê o mundo a partir da sua experiência homoafetiva, ele vai ler a Bíblia de uma forma que se coaduna com a sua experiência. E ele vai fazer isso para reforçar a sua própria experiência e para validar o seu procedimento. Da mesma forma, a hermenêutica feminina ou feminista. As mulheres vão ler a Bíblia a partir da sua experiência de subjugação, de sofrer do machismo e do patriarcado, e vão ler a Bíblia da perspectiva da liberação. Ou seja, o que eles estão dizendo é que não existe nenhuma leitura que seja completamente livre, porque o círculo hermenêutico é uma realidade férrea da qual nós não podemos escapar. Mas aqui eu trago algumas reflexões finais. O problema não é se temos ou não pressupostos, porque é óbvio que nós temos. Não temos como nos livrar deles. Mas a grande questão é determinar quais são os pressupostos corretos que vão nos dar os referenciais pelos quais nós podemos interpretar a Escritura Sagrada. A Reforma Protestante sempre afirmou que a compreensão da Bíblia é precedida pela fé em Cristo e por determinados princípios quanto à natureza de Deus e da Escritura. Não somente Lutero, mas Calvino e os demais reformadores, e bem também os puritanos, eles diziam que para que você possa entender a Bíblia, você primeiro precisa crer. E que se você não tiver fé, a Bíblia vai ser um livro absolutamente fechado. Não é o contrário. É como o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que uma vez que você crê em Cristo, o véu é tirado e você, então, pode livremente ver Cristo no Antigo Testamento. Dá uma meditada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, especialmente naquela parte que o apóstolo Paulo fala do véu que está sobre os judeus, impedindo que eles vejam o significado do Antigo Testamento, mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo tinha uma leitura do Antigo Testamento que era moldada pelo sistema rabínico de interpretação. Quando ele creu em Cristo no caminho de Damasco e sua vida foi transformada, ele passou a ler a Bíblia de maneira diferente. Ou seja, primeiro teve a conversão, veio a fé, os pressupostos mudaram e a partir daí é que ele pôde então refazer a sua interpretação das Escrituras Sagradas e chegar à interpretação correta. E é isso que nós estamos dizendo. Sim, de fato, Deus tem que mudar o coração, Deus tem que abrir o entendimento, Deus tem que mostrar para a pessoa a verdade da sua revelação nas Escrituras Sagradas, para que a pessoa possa fazer uma leitura correta
do significado e da mensagem salvadora das Escrituras Sagradas. Aqui, então, nós queremos mudar um pouco a figura. Em vez de falar de um círculo hermenêutico, nós queremos falar de uma espiral hermenêutica, usando um termo já consagrado por alguns autores reformados. No conceito da espiral hermenêutica, à medida que você lê a Escritura e aprende mais da Escritura, essas novas interpretações informam os seus pressupostos, esclarecem os seus pressupostos, de maneira que não um círculo, mas numa espiral, você vai subindo cada vez mais em direção ao sentido verdadeiro das Escrituras Sagradas. Por isso nós dizemos que a exegese ela deve ser guiada pela dogmática, que, por sua vez, ela tem que se sujeitar e se reformar pela exegese. Uma retroalimenta a outra, mas não num círculo, mas numa espiral, onde nós crescemos no conhecimento de Deus cada vez mais. Queridos, nós chegamos aqui ao fim dessa aula na expectativa de que ela, de alguma maneira, tenha contribuído para a sua compreensão. O que nós, em resumo, quisemos dizer aqui é o seguinte: nós não podemos afastar de nós todo o trabalho hermenêutico, exegético, interpretativo, dogmático, que foi feito pelos autores do Antigo Testamento, pelos autores do Novo Testamento, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos atuais estudiosos que Deus tem levantado. Ou seja, nós não podemos fazer exegese e interpretação no vácuo. É importante estudar a história da igreja, é importante estudar a história da interpretação, é importante ler o que outras pessoas abalizadas e firmes e que têm os pressupostos corretos, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Cristo é o Filho de Deus. O que é que elas nos ensinam? Como é que elas leram a Escritura Sagrada e de que maneira elas interpretaram o texto sagrado? É isso que eu estou querendo dizer. E, ao mesmo tempo, nós podemos nos aproximar das Escrituras a partir dessa perspectiva. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Deus triuno. Sua mensagem central é a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é baseada e tem como centro a história da redenção, Antigo Testamento promessa, Novo Testamento cumprimento. Nós vivemos já os tempos do fim e nos aproximamos para a conclusão da história desse mundo como o conhecemos. Por isso nós podemos ler a Bíblia com tranquilidade, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nos ajude sempre a compreendê-la salvadoramente. Obrigado pela sua participação. Deus o abençoe. Até a próxima aula.